Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e hoje nós vamos falar sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos estudar isso com calma, um assunto um pouquinho delicado, tem que ver com calma, mas vocês vão entender, ok? Não esqueçam de dar o seu joinha, de compartilhar e de se inscrever no canal. Vamos lá? Retas paralelas cortadas por uma transversal. O que são retas paralelas? São retas que têm a mesma distância uma da outra, do início ao fim. Elas não se encontram e elas têm a mesma distância. Aqui eu tenho a reta R, que é paralela à reta S. Tá ok? E essas duas retas paralelas, são cortadas por uma transversal. O que é uma transversal? É uma reta que vai cortar essas duas, ok? E a gente vai ter uma série de coisas para ver sobre isso. A primeira coisa que nós vamos observar é que quando essas retas são cortadas, elas formam 4 ângulos cada uma. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. Um ângulo, 2 ângulos, 3 ângulos, 4 ângulos. E aqui, o que está escrito aqui? Ângulos correspondentes são congruentes, têm a mesma medida. O que são ângulos correspondentes? Quer dizer que se eu pegasse essa minha paralela, cortasse ao meio, esse ângulo aqui seria exatamente igual a esse ângulo de cima. Eu trouxe aqui para vocês verem. Eu fiz essa mesma reta aqui cortada, ó, são iguais, tá? Estão vendo? É a mesma que está ali no quadro. Se eu cortar essa reta paralela ao meio, eu vou ter ângulos iguais. É a mesma reta, ok? Olha para cá. Aqui está a reta de cima e a de baixo. Ó. O que são ângulos correspondentes? Quer dizer que esse de baixo é exatamente igual a esse aqui de cima. Formam os mesmos ângulos. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Eles são do mesmo tamanho, são ângulos do mesmo tamanho. Então, o que isso quer dizer? Ó, esse ângulo A, vou botar ele na frente de novo. Reparem que o ângulo A vai ser igual ao ângulo E. Esse ângulo H aqui na frente é igual ao ângulo D que está aqui atrás, ó. Esse ângulo F vai ser igual ao ângulo B. F e B. E o ângulo G vai ser igual ao ângulo C. Olha aqui, ó, mesmo ângulo. O que é ângulo? É a abertura entre duas retas. Olha aqui, ó. Tá? Vai formar um ângulo, ó. Então, eu posso dizer que esses ângulos são correspondentes. Os ângulos aqui de baixo são correspondentes aos ângulos de cima. Então, como é que eu vou colocar isso? Eu posso dizer que o ângulo A isso aqui é ângulo, tá, gente? Tá a letra minúscula, com esse acentinho aqui, esse circunflexo de cima, é ângulo. Que o ângulo A, ele corresponde a quem? Ele corresponde ao ângulo E. Corresponde como? São congruentes, têm a mesma medida. Como é que eu represento congruência? É um sinal de igual. Aqui é como se fosse um tiozinho em cima. Isso quer dizer que eles são congruentes, ou seja, que eles têm a mesma medida. O ângulo A tem a mesma medida do ângulo E. E depois, eu posso dizer que o ângulo D, aqui de baixo, tem a mesma medida do ângulo H. Ó, se eu pegar ele aqui e colocar ele aqui, exatamente a mesma coisa. Então, o ângulo D de dado, que é esse aqui, ele é congruente, ou seja, tem a mesma medida que o ângulo H.
Sendo assim, o ângulo B, que é esse aqui, tem a mesma medida do ângulo F. O ângulo B é congruente ao ângulo F. E o ângulo C, ele também é correspondente, ó. Ele tem a mesma medida, são correspondentes. O ângulo C corresponde ao ângulo G. Ou seja, é como se eu dividisse as minhas paralelas ao meio e os ângulos que eu formei na paralela com o encontro dessa transversal embaixo é o mesmo ângulo que eu vou ter aqui em cima, no corte da paralela com a transversal de cima. Tá? Então, é como se eu pegasse esse aqui e colocasse aqui. Aqui eu tenho, ó, é igual. A, B, C, D, o mesmo ângulo. Ó, vou botar aqui embaixo, ó. Olha lá atrás, tá vendo? E, F, G, H, exatamente o mesmo, olha. Então, é como se eles são correspondentes, eles têm a mesma medida. É como se eu pegasse um e colocasse em cima do outro. Isso são ângulos correspondentes. Então, eu fiz aqui a relação. A corresponde a E, D corresponde a H, B corresponde a F e C corresponde a G. Eles estão na mesma posição, só que em momentos diferentes. Aqui está na paralela de cima, esses ângulos aqui estão na paralela de baixo, mas são cortados pela mesma transversal. O que mais vocês têm que saber? Quando uma transversal corta duas paralelas, eu vou ter uma área aqui no meio, que eu chamo de área interna. Área interna. Interna porque está dentro, né? A área interna é toda essa área aqui do meio. É como se eu estivesse passeando no meio da rua com meio fio de um lado e do outro. Olha, essa área aqui de dentro é a área interna. E se essa é a área interna, a área que está do lado de fora é a área externa. Área externa. A área externa fica fora, essa área externa ela pega toda a parte de cima e também toda a parte de baixo. Aqui embaixo também é a área externa. Ok? Então, eu tenho uma transversal que corta duas paralelas. O que fica no meio entre as paralelas se chama área interna. E o que fica acima da paralela e abaixo da paralela se chama área externa. Agora vamos ver um pouquinho sobre ângulos, algumas características dos ângulos que foram formados. Vamos falar primeiro dos ângulos alternos internos. Nossa, o que é isso? Alterno e interno. Bem, se eu falei que é interno, é porque esses ângulos estão onde? Na parte de dentro. E o que é alterno? É que não estão do mesmo lado. Quais ângulos aqui estão na parte de dentro? Eu tenho 4 ângulos aqui na parte de dentro. Mas quais os ângulos que são alternos? Por exemplo, o D. Esse aqui, ó. Ele está do mesmo lado do E. Então, ele não está alternando com o E. Ele está alternando com quem? Quem é o outro ângulo que está do lado de dentro, tá? Mas está do lado contrário ao dele. É o ângulo F, ó. Alternei. Esse está dentro do lado direito. Esse está do lado esquerdo, ó. Tá vendo? Mas os dois estão dentro? Sim. Os dois estão na parte interna? Sim. Estão do mesmo lado? Não. Então, se um está de um lado, o outro está do outro lado, e eles estão dentro, eu digo que esses ângulos são alternos e internos. Que ângulos seriam esses? O D, o ângulo D e o ângulo F. São alternos e internos.
Qual outro par de ângulo que eu posso dizer que também é alterno e interno? O ângulo C está alternando com quem? Qual outro que também está do lado de dentro, mas não está do lado dele, está do outro lado aqui, ó. É o ângulo E. Ó. Então, o ângulo C e o ângulo E também é alterno, porque alterno não estão do mesmo lado, e interno estão no meio, entre as paralelas. Então, qual é a característica desses ângulos? Eu digo que esses ângulos são congruentes. Então, eu posso substituir esse E e dizer que D, o ângulo D, é igual ao ângulo F e o ângulo C é igual ao ângulo E. Tá? Eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Ó, são congruentes, tá ok? Eles têm a mesma medida. Vamos representar só um aqui. Vou representar o D, o C e o E. O C é esse aqui e o E é esse aqui. Tá? Então, seria isso aqui. Tá do lado de dentro, é interno. Tá um de cada lado, é alterno, tá? Estão alternando. Um tá à direita e o outro está à esquerda da transversal. Aqui está a transversal. Um tá do lado direito da transversal, o outro está do lado esquerdo da transversal. Mas todos eles estão do lado de dentro, estão na parte de dentro das paralelas. Tá? Então, são alternos e internos. Seria o ângulo C e o ângulo E. Ok? Agora vamos ver os ângulos alternos externos. O que é isso? Alterno, um está do lado direito, outro está do lado esquerdo. Externo, está do lado da área interna? Não, está do lado de fora, está fora das paralelas, tá? Está fora das duas paralelas. Se eles estão alternando, quais seriam os ângulos alternos externos? O A está do lado de fora, é externo. Ele está alternando com quem? Quem é que também está do lado de fora, está do lado contrário do A? Aqui o B, ó, está do lado de fora? Sim. Está do lado contrário do A? Sim, mas eles não estão alternando. Eu preciso que eles alternem. Então, no caso, seria o A e o G, tá? O A e o G são alternos, tá? Estão alternando e são externos, estão do lado de fora da minha reta, tá? Um tá aqui, o outro tá aqui. Alternos e externos. Então, aqui eu tenho ângulos alternos externos. Como é que vai ficar isso? Eles estão externos, então estão acima ou abaixo da minha área interna, das minhas paralelas. Eles estão alternando, tá? Então, um está de um lado e o outro está do outro lado. Ok? Se esse está de um lado, o outro está do outro, do lado de fora. Ou poderia ser o contrário. Esse está aqui. Qual é o ângulo que está alternando com ele, que também está do lado de fora? Esse aqui. Ok? Então, que ângulos seriam esses? O ângulo A é alterno, externo, tá? E está alternando com quem? Com o ângulo G. Por quê? Porque o ângulo G também está do lado de fora, está fora da área interna, e não está no mesmo lado que ele, tá ok? Está alternando. Um está de um lado, o outro está do outro. Qual o outro ângulo que eu poderia, então, ângulos alternos externos? A e G. Eles são congruentes, têm a mesma medida, tá? Agora, qual o outro? Ângulo B e ângulo H. Ângulo B e ângulo H. Também são alternando, estão do lado de fora, são externos,
e estão alternando, tá? Um está do lado da esquerda, o outro está do lado direito. Então, seria B é congruente ao ângulo H. Ângulos alternos e externos. E o que eu sei? Que o ângulo alterno e externo são iguais, são congruentes, têm a mesma medida, tá? Aqui eu fiz um, poderia ter feito o outro também, tá ok? Poderia ter feito aqui o D, que também é um ângulo interno, tá? E esse aqui. Aqui são alternos internos, que seria o D e o outro alterno interno seria o F. Tá? Esses estão dentro da minha área interna, tá? Sempre que eu falar interno, é aqui dentro. Sempre que eu falar externo, é fora das minhas paralelas, como se fosse fora da minha rua, tá? Nas calçadinhas ali. Então, qual a informação que eu tenho? Ângulos alternos internos. Ângulos alternos externos são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Agora vamos para cá. Ângulos colaterais internos. O que é colateral? Colateral, mesmo lado. Ó. Colateral quer dizer que fica do mesmo lado. Eu tenho o lado direito, aqui ficam os colaterais, o mesmo lado. Colaterais, tenho colateral à direita da minha transversal e tenho colateral à esquerda da minha transversal. Todos os ângulos que ficam deste lado são colaterais. Todos os ângulos que ficam deste lado são colaterais, tá ok? Agora eu tenho que ver se eles são colaterais internos ou externos. Se eles estiverem do mesmo lado aqui dentro, ó, eles vão ser colaterais internos. Por quê? Estão do mesmo lado, colaterais, e estão dentro da área interna. Então, é o que eu botei aqui, ó. Pode ser esse aqui com esse. Os dois estão do mesmo lado? Sim. Os dois estão internos? Estão na parte de dentro das minhas paralelas? Sim. Ou pode ser, podem ser esses dois aqui também, ó. Esses dois também estão do mesmo lado? Sim. Estão na área interna? Sim. Então, vamos fazer ali a correspondência dos ângulos. Então, eu tenho que o ângulos colaterais internos estão do mesmo lado e dentro das minhas paralelas. Então, D e E. O D e o ângulo E são colaterais internos, estão aqui dentro. E o C e o F também são colaterais internos, estão do outro lado, mas estão do mesmo lado, tá? Estão dentro da minha área interna, que seria esse aqui com esse aqui. Os dois estão do mesmo lado? Sim. Os dois estão dentro da minha área interna, dentro das minhas duas paralelas? Sim. Então, são colaterais internos. Que ângulos são esses? O ângulo C e o ângulo F. O C e o ângulo F, C e F, são colaterais internos. D e E são colaterais internos. Os dois estão do mesmo lado. D e E estão do mesmo lado, C e F estão do mesmo lado, tá? Como fiz aqui, ó. D e E, C e F. D e E, o C e o F. São ângulos colaterais internos, tá? Então, eu tenho um par de ângulos colaterais internos. Outro par de ângulos colaterais também internos, tá ok? E o que eu sei sobre isso? Que ângulos colaterais internos são suplementares, ou seja, a soma dos dois vai dar 180 graus. O que é ângulo suplementar? Quando dois ângulos são somados e o resultado dá 180 graus, tá ok? Então, se eu pudesse somar o ângulo D com o ângulo E, o resultado seria 180 graus, tá ok? Vou fazer aqui.
esse aqui mais esse aqui dá 180 graus, ok? Ângulos colaterais externos, vamos devagar. Colaterais, o que eu falei que era colateral? Que fica do mesmo lado. Então, ou vai ficar do lado direito da minha transversal, ou vai ficar do lado esquerdo da minha transversal, são colaterais. Só que eles são externos, eles vão ficar aqui no meio, na minha rua? Não, eles vão ficar fora das minhas paralelas, ó, do lado de fora. Eu tenho a área interna, que fica entre as duas paralelas, e tem a área externa, tá? Eles vão ficar aqui do lado de fora, eles não vão ficar aqui dentro. Por quê? Porque eles são externos e são colaterais, eles ficam do mesmo lado. Então, quem seria? Esse aqui, ó. Quem é que está do mesmo lado que ele e também está fora da minha área interna? Esse aqui embaixo, ó. Também, ó. Esses dois são colaterais, por quê? Porque estão do mesmo lado e são externos, tá? Então, são colaterais externos. Vamos fazer eles aqui. Está do lado de fora. Quem representa esses ângulos aqui, os colaterais externos? Bem, se eles são externos, estão do lado de fora. O A está do lado de fora e o H está do lado de fora. Os dois são externos, tá? E estão do mesmo lado. Então, o A e o H, o ângulo A e o ângulo H são colaterais externos. Os dois estão do lado de fora. E qual o outro par de ângulos colaterais externos que eu tenho? Colateral, do mesmo lado, externo. Aqui está do lado de fora e aqui está do lado de fora. Qual o outro par de ângulos? Seria o ângulo B e o ângulo G. Estão do mesmo lado? Sim. Estão do lado de fora da minha área interna? Sim. Então, B e G. B, o ângulo B e o ângulo G. Eu posso dizer que A mais H e o ângulo B mais G vão somar 180 graus. Tá? Vocês podem notar que aqui formou o quê? Um círculo. E um círculo tem quanto? 360 graus. Metade, 180. Metade, 180. Metade, 180. Metade, 180. Ou seja, se eu somar tudo, 180 mais 180, 360. 180 de um lado, 180 do outro, 360. Então, eu tenho como calcular o valor desses ângulos. Nós vamos agora fazer 2 probleminhas, mostrando como é que a gente pode resolver com as informações que o próprio problema vai me dar. Se são colaterais, se são internos, se são externos. Mediante essas informações, eu tenho como resolver um probleminha com ângulos, para descobrir que tipo de ângulo a gente tem, tá ok? Então, só para relembrar. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Produz ângulos correspondentes. Esses de cima são exatamente iguais a estes de baixo, se eu colocasse um em cima do outro. Então, o A corresponde a E, o D corresponde ao H, o B corresponde ao F e o C corresponde ao G. Eu tenho a área interna, que é essa área do meio, entre as paralelas, e tenho a área externa, acima das paralelas e abaixo das paralelas. Eu tenho ângulos que ficam do mesmo lado, que são colaterais. Tem um colateral à direita dessa transversal, todos que estão à direita estão do mesmo lado. E todos que estão à esquerda da minha transversal estão também do mesmo lado. E tenho os ângulos colaterais, que ficam do mesmo lado. Eles podem ser internos, podem estar dentro da minha área interna, ou podem ser externos, podem estar fora da minha área interna. E tem os ângulos alternos. O que é alterno? Eu tenho os alternos externos. O que é alterno externo? Um está do lado de fora em cima, o outro está do lado de fora lá embaixo. Um está do lado de fora em cima, o outro está do lado de fora embaixo. Esses são os alternos externos. E tem os alternos internos. Um está do lado de dentro, em cima, o
o outro está do lado de dentro, embaixo, do outro lado. Um está do lado de dentro à esquerda, o outro vai estar do lado de dentro à direita. Então, alternando, tá vendo? Eles não vão ficar do mesmo lado. Se eles ficarem do mesmo lado, aí é colateral, não é alterno, tá ok? E vamos para os exercícios. Bem, gente, eu tenho aqui duas paralelas cortadas por uma transversal. E o que eu tenho de informação? Eu tenho aqui que o ângulo é 3x menos 20 e o outro ângulo é 2x mais 30. É a medida de cada ângulo. Então, como é que eu vou resolver isso? Em primeiro lugar, eu vou identificar que tipo de ângulos são esses. Eles estão do lado de fora ou estão do lado de dentro da minha paralela? Eles estão do lado de dentro. Isso quer dizer que eles são internos. São ângulos internos. Eles estão do mesmo lado ou estão em lados diferentes? Estão em lados diferentes. Um está à direita e o outro está à esquerda da minha reta. Então, isso quer dizer o quê? Que eles são alternos. Estão alternando o lado, tá? Um está de um lado, o outro está do outro. Então, eles são alternos e internos. E o que eu sei sobre ângulos alternos e internos? Ângulos alternos e internos têm a mesma medida, ou seja, são congruentes. Então, eu posso dizer que o ângulo 2x mais 30 é igual ao ângulo 3x menos 20. Por que eu posso afirmar isso? Porque eles são ângulos alternos e internos. E eu identifiquei isso na hora que eu vi. Olha, eles estão em lados opostos. Um está de um lado, outro está do outro lado, tá? E eles estão dentro da minha região interna. Então, eles são internos. E os ângulos alternos e internos são congruentes, são iguais. Então, eu vou igualar e vou resolver essa equaçãozinha. Aí eu vou ficar aqui, vou botar isso aqui primeiro, para não ficar com x negativo. Vou só trocar o lado. 3x menos 20 é igual a 2x mais 30. Só troquei para o x ficar positivo. 3x, esse 2x vem para o lado de cá. Um sinal trocado. Estava positivo, vem negativo. Menos 2x é igual a 30, que já estava do lado de cá, no segundo membro. Esse menos 20 vai para o outro membro com sinal trocado. Sempre que eu troco de lado, tá? Eu tenho que trocar o sinal. 3x menos 2x vai dar x. X é igual a 30 mais 20, 50. Achei o valor de x, 50. Mas eu achei o valor do ângulo? Não. Basta eu escolher um dos dois, porque já que eles são iguais, tanto faz eu substituir o x no primeiro ângulo ou no segundo, não tem problema. Eu vou fazer esse aqui que é mais simples. 2 vezes x mais 30. 2 vezes 50, que é o x, mais 30. 2 vezes 50, 100. 100 mais 30. Então, qual é o ângulo? 130 graus. Então, se aqui tem 130 graus, esse outro ângulo aqui, como eles são iguais, são congruentes, também vai ter 130 graus. Então, baseado na minha informação de que ângulos alternos internos, identifiquei, são alternos, tá, um de cada lado, e estão dentro da minha paralela, das minhas paralelas, são internos. São alternos e são internos, são iguais. Vamos aqui para o probleminha B. Vamos identificar, em primeiro lugar, que ângulos são esses. Eu tenho 3x menos 20, 9x menos 40. Primeira coisa que eu vou ver, eles estão dentro das minhas paralelas ou fora? Eles estão na região interna ou na região externa? Eles estão na região
externa, fora. Região interna é aqui, dentro das paralelas. Eles estão na região de fora. Então, eles são externos. Esses ângulos são externos. Agora, eu vou ver se eles estão do mesmo lado ou em lados diferentes. Eles estão no mesmo lado? Sim. Ó, estão todos do lado direito da minha perpendicular aqui. Ó. Perpendicular não, da minha transversal. Os dois estão do lado direito, estão do mesmo lado. Então, eles são colaterais. Colaterais. São colaterais, ou seja, estão do mesmo lado, tá? E são externos, estão do lado de fora. Sabendo disso, o que eu sei sobre ângulos colaterais externos? Os ângulos colaterais externos, a soma dos dois ângulos dá 180 graus, foi o que a gente viu, né? Então, a soma desses dois ângulos, 9x menos 40 mais 3x menos 20, tem que dar quanto? 180 graus. Nós vimos que os ângulos colaterais, que estão do mesmo lado, externos, medem 180 graus o ângulo, tá? Tem um ângulo de 180 graus. Agora eu vou resolver isso aqui. Tudo que é x fica, tudo que não é x vai para o outro lado. 9x mais 3x, 12x. Isso vai ser igual. Agora os outros vão para o outro lado. Menos 40, menos 20, ó, menos 40 com menos 20 dá menos 60. Vou fazer aos pouquinhos antes de jogar para o outro lado. Vai ficar menos 60 é igual a 180. Poderia já jogar para o outro lado com sinal positivo, tá? Mas eu vou fazer devagar. Agora eu vou jogar o menos 60 para o outro lado. 12x é igual a 180 menos 60. 12x é igual a 180 menos 60. Ah, desculpa, aqui é mais. Ele veio para cá com sinal trocado. Esse menos 60 veio para cá com sinal trocado. Dá mais 60, tá? Então, aqui eu vou somar 180 mais 60. 8 com 6, 14, vai 240. X vai ser igual a 240. Esse 12 que estava multiplicando x, ele vai vir para cá dividindo. X é igual. Aqui a gente vai fazer rapidinho. 240 dividido por 12. 24 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24. 24 menos 24, nada. Baixei o zero, abaixei, não usei, zero no quociente, encerra a conta, ok? Então, 240 dividido por 12 é igual a 20. Achei o valor de x. X é igual a 20. Aí eu vou substituir para ver o valor desses ângulos. Aqui eu tenho que substituir dos dois lados, tá? Porque eles não são iguais, eles são suplementares, ou seja, tá? Os dois juntos vão formar 180 graus. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 3x menos 20. Quem é x? 3 vezes. Quem é x? 20. Então, é 3 vezes 20 menos 20. 3 vezes 20, 60. Menos 20 é igual a 40. Então, esse ângulo aqui é igual a 40 graus. Se a soma desses dois ângulos dá 180 e um deles é 140, o outro ângulo só pode ser 140 graus. 140 mais 40, 180. Mas se quiser substituir, a gente pode substituir aqui. 9 vezes 20 menos 40. 9 vezes 20, 180. Menos 40 é igual a 140 graus. Tá? Não precisava substituir, porque eu sei que a soma dos dois dá 180. Se um deles dá 40, o outro vai dar 140.
Bem, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido, tá? Não esqueçam de agora, no finalzinho dessa aula, vai lá, você que esqueceu de dar o seu joinha, dá o joinha agora, compartilha com um amigo que também está estudando. E não esqueça de se inscrever no canal, porque toda vez que eu fizer novos vídeos, vocês vão receber uma notificação, ok?